Boa noite a todos. A maioria que me conhece, eu sou a Sandra, esposa do Fernando. Tem algumas pessoas diferentes aqui hoje, não sei se tem também pela internet, mas eu sou a Sandra, esposa do Fernando, sou discípula aqui na comunidade Sagrada Família. Nós temos 5 filhos. E hoje o Senhor vem tocar numa realidade muito importante para nós, família. Eu vou começar a falar um pouquinho de uma família de carne e osso, uma família como a nossa família também. É a família de Santa Terezinha. Nós aqui na comunidade, de maneira especial, nós temos escutado, temos lido, falar muito dessa família. Luiz e Zélia Martã, quis até colocar a camiseta hoje aqui, né, em homenagem a eles. Já estou aqui respirando esse ar, né, lá dessa família lá na França. Então, eu convido você para se colocar também como família, conforme a gente vai aqui falando, refletindo. Nunca pense que a sua família é menos do que essa família. Que essa família tem ideais muito acima dos teus, que essa família atingiu uma santidade muito maior que a tua. Em nome de Jesus, desde agora do início, eu já quero dizer, a santidade é para essa família e também é para a tua família, é para a minha família, é para todas as famílias. E para começar, lendo sobre essa família, sobre os pais de Santa Terezinha, num tesouro, uma relíquia que se chama História de uma Família. É um livro muito rico que conta muitos episódios da vida dessa família, cartas de Zélia, cenas cotidianas ali do dia a dia deles, coisas muito simples, mas um verdadeiro tesouro. E a gente lendo esse tesouro, eu comecei a perceber que essa família acabou, claro, sem saber, mas acabou nos ensinando, deixando para nós um método de como ser família. Um método, a gente pode dizer assim, o método da família Martã, que não é só para eles, é para nós também. E o que significa método? Método é um caminho para você chegar a um fim, a um objetivo. A gente olhando lá no significado da palavra método. E qual era o fim desejado por esse casal? O céu. E qual foi o método? Qual foi o caminho? Para eles, foi a vocação, o chamado ao matrimônio. Então, a gente vê o quê? Que a vocação que cada um de nós tem é o nosso caminho para atingir um fim. E o nosso fim é o céu. Esse casal usou esse método, sem saber que estava... Como eles faziam no dia a dia, a maneira deles viverem, a maneira deles se relacionarem com Deus, desde a juventude. Eles já estavam ensinando para nós, as gerações futuras, para os seus filhos, nós que hoje conhecemos um pouco mais essa família, esse método. Lá no comecinho que a gente vai conhecendo da vida deles, a gente lê assim, que Luiz e Zélia, eles aspiravam a uma vida de santidade. Nem se conheciam, tanto ele quanto ela, queriam muito viver a santidade. Só que eles pensavam assim, para eu ser santo, eu tenho que ir para o convento. Eu quero dedicar minha vida totalmente a Deus. E eu quero procurar um convento, eu quero me tornar religioso. E Zélia também lá, da parte dela, também pensava que para ser santo, essa era a via única, a via mais perfeita. E tanto da parte dele quanto da parte dela, eles foram procurando por esse meio. Mas olha que interessante. Eles não sabiam o que Deus tinha reservado para eles. Olha só, quando Luiz ele foi tentar entrar para a vida religiosa, eu vou ler aqui um trechinho da história de uma família. Olha o que foi relatado aqui pelo padre Piat, que ele que escreve sobre a história deles, sobre a entrada que foi negada a Luiz Martã. O certo é que ficou extremamente desolado quando o religioso lhe respondeu que o conhecimento do latim era indispensável para ser admitido entre os religiosos e o convidou a voltar para casa. Então, ele teve aquele baque, né? Ele queria
convidou ali educadamente que ele voltasse para casa. Ele não tinha condições. E Zélia também, de uma outra maneira, olha só o relato que diz aqui. Ela foi fazer entrevista para saber se ela podia entrar, né? Olha aqui. O certo é que a entrevista não deu o resultado desejado. A superiora, sem hesitar um momento, respondeu ao pedido de admissão que não era essa a vontade divina. Olha só. No começo eles ficaram um pouco assim, tristes, né? Um pouco chateados. Mas como eles perseguiam a vontade divina, eles deram o tempo que Deus estava pedindo. Na própria vida deles de oração, nos afazeres diários deles, Deus já foi mostrando de que maneira que eles iam atingir a santidade. E esse fato dele não conhecer o latim foi um pretexto de Deus, né? E ela também, a superiora que disse que essa não era a vocação dela. Tudo isso, até essa contrariedade, foi ação de Deus. Luiz Martin, na ocasião, ele tinha 35 anos, era relojoeiro, já não era tão jovenzinho assim, né? Muitos amigos dele já estavam casados, né? Já tinham constituído família. E Zélia, que era fabricante do ponto de Alençon, ela tinha 27 anos. Olha a diferença de idade deles. 8 anos de diferença, eles não se conheciam. Mas olha que lindo que foi esse encontro dos corações, como descreve o padre Piat. Ele diz assim, falando sobre esse glorioso encontro, eles que tinham tido essa experiência, que foi um pouco triste para eles, porque eles queriam muito, né, entrar na vida religiosa. Olha o que diz aqui no livro. Uma intervenção misteriosa facilitou a aproximação. Um dia em que Zélia Guerrin passava pela ponte de São Leonardo, cruzou-se com um mancebo cuja nobreza de fisionomia e dignidade de maneiras e modos reservados a impressionaram. Neste instante, uma voz interior segredava-lhe: foi este que eu preparei para ti. Então, o Senhor colocou no coração de Zélia. Como é que Deus pode colocar algo no nosso coração? A gente tem que ter uma intimidade com Deus, não tem? Uma vida de oração. Santa Teresinha, ela dizia que muitas vezes Deus falava com ela nas ocupações diárias. Não somente quando ela estava ali diante do Santíssimo em oração, mas porque ela tinha uma vida de oração, quando ela estava nas suas ocupações diárias, e aqui trazendo para nós, né, gente? Lavando uma roupa, lavando uma louça, ali cuidando do seu filho. Deus está falando conosco. Naquele momento, Deus falou no coração de Zélia. Então, o que a gente aprende aqui desse primeiro ponto com esse casal? Se submeter com alegria a Deus na descoberta da sua vocação. O que eles descobriram? Que a vocação deles não era a vida religiosa. Era o matrimônio. Mesmo sem entender, porque Zélia, como ela tinha, assim, na vida dela, ela rezava muito, foi criada de uma maneira, assim, muito fervorosa com Deus. O que ela esperava do casamento? Ela nem sabia direito. Nesse livro também conta que Zélia, ela não sabia nem o que era o ato conjugal. Quando ela soube, ela se assustou. E a senhora já era casada. Ela até sentiu um certo remorso. Ela falou, meu Deus, eu me casei para isso? Olha que ingenuidade, né? Mas Luiz Martin, com toda a paciência, os dois em oração, né? Imagina que lindo, gente. Vamos tentar olhar, aproximar nossa lente dessa família nesse momento. Chegar lá pertinho deles, né? Olha que coisa linda, né? Eles soube esperar. Eles rezaram juntos, e uma coisa muito importante que eles fizeram, para poder decidir o que eles fariam dali em diante, eles foram procurar a orientação da igreja. Eles foram consultar documentos da igreja. E nesses documentos, nessa orientação da igreja, ele confirmou que era permitido, se bem que não é a maneira ordinária, não é a maneira comum para os casais não terem relações sexuais. Mas ele viu, diante desses documentos, que era possível, mas não era o normal, que era uma maneira, assim, extraordinária. Mas eles podiam viver. Podiam viver. E se também buscando atendimento, aconselhamento com o sacerdote nas suas confissões.
Quanto tempo eles viveram assim? 10 meses. 10 meses vivendo sem uma relação conjugal, sem um ato conjugal. Só que também o padre que acompanhava eles, conhecendo o coração deles, conhecendo toda a riqueza do matrimônio, começou a falar com eles, já ir preparando o coração, que existia uma maneira mais nobre, olha só, olha as palavras, uma maneira mais nobre e mais santa, ainda mais santa, deles viverem a santidade no matrimônio, que era se abrindo aos atos conjugais e se abrindo à vida e tendo filhos. Nesse momento, os dois, por amor a Deus, por obediência à igreja e amor um pelo outro, eles se decidiram a viver aquilo que é próprio do casamento, ao chamado que todos nós casados temos, que é viver também o ato conjugal. E olha só, por isso que eu digo aqui, primeiro tópico que eu falei, buscar a Deus com alegria na descoberta da sua vocação. O segundo, buscar a orientação da igreja quando for tomar decisões. Eu falo isso para você, família, para mim, família. Para mim, né, que sou família. Buscar a orientação da igreja. Diante de decisões, diante de dúvidas, de conflitos na sua família, onde nós vamos buscar as respostas? É na revista Contigo? É na internet? É diante de pessoas que não vivem a mesma fé que eu? Não. Esse casal, Luiz e Zélia Martã, foram buscar a orientação da igreja. Por isso que Deus não abandonou esse casal. Mesmo no começo do casamento, eles não vivendo aquilo que era próprio do casamento, Deus olhou com toda a misericórdia e permitiu, proporcionou para eles viverem aquilo que é próprio do casamento. E olha só o que a Zélia Martã ela relata logo depois que eles começaram a ter a intimidade própria do casamento. A sua única ambição era de ter muitos filhos e de os dirigir todos para Deus. Os nossos sentimentos estavam sempre de acordo e ele serviu-me constantemente de amparo e consolação. Olha Zélia falando do seu marido. Os nossos sentimentos estavam sempre de acordo. E como isso é importante para o casal? A gente tem aqui vários casais. Pela internet também deve ter pessoas casadas. Como é importante os sentimentos, os corações do homem e da mulher estarem sempre de acordo. Antes da relação sexual, antes de toda a relação sexual do casal, é preciso que os corações estejam de acordo. É preciso essa intimidade do coração. Por isso que no namoro, é esse tempo dos dois se conhecerem. Mas aí o namoro se conhece, quando casa não precisa conhecer mais? Precisa. Essa sintonia ela é diária e é para sempre. É para sempre. Por que a gente vê tantos distúrbios, tanta dificuldade que a gente vê às vezes na sexualidade, com o passar dos anos? Porque esse conhecimento um do outro, esse acordo mútuo, essa intimidade do casal tem que ser buscada todos os dias. Todos os dias. O que esse casal vem ensinar para nós? Terceiro ponto aqui. Em primeiro lugar, a união dos corações. Em segundo lugar, a união dos corpos. Mas unidos sempre. Só que a união sexual não vai acontecer como Deus quer se os corações não estiverem sintonizados. Se não houver essa amizade, essa intimidade, essa cumplicidade, que é todo dia, é todo dia. Então, essa obediência que eles tinham a Deus, essa docilidade dos corações deles, eles só iam colher muitas bênçãos. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente vive aquilo que Deus quer, a gente colhe os frutos. E olha o que Zélia diz sobre isso. Sobre a chegada dos filhos, a vida que foi modificando. Imagina uma mulher que fazia o pontinho de alençon, bordado, passava longas horas rezando, se vê ali de repente com berços, um berço atrás do outro, com mamadeiras, continuando a trabalhar, ajudando seu esposo. Olha que rotina que modificou. Mas olha o que ela diz.
logo que tivemos filhos, as nossas ideias mudaram um pouco. O conceito que eles tinham sobre a sexualidade mudou. Só vivíamos para eles. Constituíam eles toda a nossa felicidade e nunca tivemos outra. Nada nos custava já. A vida não nos parecia difícil. Para mim, eram eles a maior das compensações. E por isso desejava ter muitos filhos, a fim de os criar todos para o céu. Olha que riqueza. A motivação dessa família era de ter filhos e educá-los todos para o céu. E para isso aqui ser um ensinamento para nós, o que nós podemos aprender com isso? Quais são as nossas motivações quando nós planejamos a nossa família? Será que nós nos alegramos, como ela disse aqui, constituíam eles toda a nossa felicidade? O casal que é chamado ao matrimônio, quando ele está trocando a fraldinha lá do nenê, não é? Vocês aí que estão com um bebê novinho, gente, eu vou falar porque eu fiz essa experiência também. A gente acha lindo até o cocôzinho do nenê, não é verdade? Vem aquela sobrinha, às vezes, que é solteira, e fala, ai, que nojo. A gente fala, não, é lindo, hoje é laranja, hoje é verde. Não é verdade? Quem é mãe, quem é pai sabe. Até isso a gente se alegra. Porque faz parte da nossa vocação. A gente não se cansa. Claro, a gente fica cansado, mas é um cansaço por opção. Por opção. E esse cansaço não vai terminar. Não vai terminar. Porque é para sempre. Os filhos crescem, são crianças, depois tem que ensinar a lição de matemática, depois tem o filho adolescente. Mas quando a gente vive a nossa vocação com alegria, a gente é feliz da dedicação que a gente tem com os nossos filhos. Até as noites mal dormidas. É por amor, é por opção, ninguém nos obrigou a isso. Então a gente aprende com essa família a ter essa abertura à vida e também se abrir com alegria. Será que os casais, agora fazendo um parênteses, será que os casais que se fecham a vida, e aqui eu já falei disso aqui, vou falar de novo, né? Se fechar a vida, não quer, eu tive um filho, estou fechado à vida, não é isso. Eu tenho 5 filhos, sou aberto à vida, não é isso. Se abrir a vida é permitir que o plano de Deus para a sua família aconteça. E qual é o plano de Deus para a sua família? Pode ser 5 filhos, pode ser 1, pode ser 3, não importa. Mas nós temos que estar abertos à vida. Abertura à vida também não é só se abrir aos filhos. É se abrir também a acolher a sua sogra quando ela tiver 80 anos e estiver doente e não tiver quem cuide. É ou não é? Isso também é abertura à vida. Ou a vida só é vida quando tem a pele macia e cheirinho de talco? Não. A vida deve ser acolhida, amada e desejada mesmo no seu fim. Mesmo quando falta tanta coisa, já falta todos os recursos, a pessoa já não produz, a pessoa é uma pessoa de 2 metros, mas usa fralda. Não é, Laura? Você sabe disso. E hoje a gente está aqui com vários exemplos aqui, né? Assistindo essa pregação. Como é bonito. Como é bonito essa abertura à vida. E outra coisa. Olha como Zélia, ela fala. Aqui, Padre Piet falando de Zélia. Porque Zélia, quando ela via aquelas mulheres que diziam assim, eu não vou ter filhos, porque vai deformar meu corpo, eu não vou poder dormir à noite. Gente, e hoje em dia, essa rejeição à maternidade é muito maior do que naquele tempo. Hoje em dia, as mulheres têm orgulho de dizer que não têm filhos. Muitas mulheres. É capa da revista Veja, não sei se vocês já viram aí, aquela mulher lá com a bolsa, com a pasta lá, com o laptop, dizendo assim, filhos? Não, obrigada. Como se isso fosse um presente, uma dádiva não ter filhos. Né? Mas o que Zélia... Qual era a visão de Zélia sobre a mulher que tinha medo de perder a sua beleza, medo de perder a sua identidade por causa dos filhos? Olha o que Padre Piet falava sobre Zélia. A mulher boneca que receia as deformações e só cuida do colorido da pele e da sua linha causavam lástima à senhora Martã.
Por que eu digo isso? Ela sempre dava conselhos para o seu irmão, o Isidoro. Quando ele estava naquela fase de namoro, conhecia uma moça, depois conhecia outra, e ela sempre avisava. Tem todos os relatos das cartas de Zélia, ela dizia assim: meu irmão, olha bem as qualidades que você está buscando na sua futura esposa. A qualidade da mulher é não ter medo de calejar suas mãos. A beleza física passa. Busca na sua namorada, na sua futura esposa, a beleza que permanece. Pensa nos seus dias de velhice. E ela ia orientando o seu irmão. E hoje? Não adianta eu só falar deles e não trazer para a nossa vida hoje. Será que as mulheres estão sabendo lidar com tudo aquilo que elas estão renunciando, elas estão deixando por amor à sua família e aos seus filhos? Agora eu vou perguntar para vocês, o que causa mais medo numa mulher? Será que se ela tiver algo no seu corpo que modifique por causa da sua maternidade, ela está perdendo a sua identidade de mulher? É uma pergunta que eu estou perguntando para vocês. Será que a verdadeira mulher é aquela que tem o seu corpo intacto, com 50 anos, do jeitinho que ela tinha aos 15? Ou será que se ela viver a sua maternidade, aquilo que ela foi escolhida... Claro, a mulher que é chamada vida religiosa também tem as suas renúncias, também tem as suas marcas, que são profundas também. Mas a mulher é chamada a não ter medo de se doar, a não ter medo de renunciar a algo por amor aos seus filhos. E essa beleza de Zélia brotava do seu interior. Como eles viviam? Como eles viviam também os sofrimentos. Porque nós sabemos que essa família teve 9 filhos. Né? A gente fala, meu Deus. E foi assim, um atrás do outro. Era o chamado deles. Era o chamado deles. E o meu chamado? E o seu chamado? Mas eles não viveram só alegrias. Eles perderam uma filha com 5 aninhos, a Helena, com 5 aninhos. Eles perderam 2 filhos meninos, que eles queriam tanto, filhos meninos. Perderam 2 filhos ainda bebês. Perderam a filhinha que nasceu antes da Santa Teresinha, o 8º fruto deles, que também se chamava Teresa, Maria Melânia Teresa. Perdeu com 2 meses. Porque ela foi negligenciada na amamentação pela ama de leite. Que Zélia tinha um tumor, ela nem sabia, mas ela tinha um tumor no seio. E chegou um momento que ela não conseguia mais amamentar seus filhos. E ela perdeu sua filhinha com 2 meses. Quantas cruzes, né? Quantas cruzes. Mas como que eles lidavam com a dor? Como que eles lidavam? Como que essa família vivia? E convivia com a dor. Eles não perderam a fidelidade a Deus, não abandonaram a Deus, não deixaram de ajudar os pobres, não deixaram de trabalhar. Zélia continuava acordando cedo, dormindo tarde, cuidando dos seus filhos. Por causa das mortes dos seus filhos, claro que ela tinha medo. Quando ela engravidava, diz aqui nesse livro que ela se via com medo da morte. Ela falava, será que esse filho também vai morrer? Era uma tentação, era um sofrimento que ela passava. Mas mesmo assim, ela teve a coragem de ter, depois da Maria Melânia Teresa, ela teve mais uma filha, que foi Santa Teresinha do Menino Jesus, o 9º fruto. E todas elas, escolha de Deus, mas olha, o 9º fruto desse casal é padroeira das missões, doutora da igreja, que nós celebramos esse mês, dia 1º de outubro. Então, o que nós aprendemos com essa família? Fidelidade a Deus, fidelidade à família, confiança na providência e viver o sofrimento com serenidade. Eles não se desesperaram. Outro ponto que nós vemos aqui também é sobre a postura da família Martã com as outras pessoas que estavam ao redor. Aí eu falo aqui, gente, uma família com tantos filhos, eles ainda tinham tempo. Eles ainda tinham tempo e disposição para cuidar de quem estava
próximo. Eu falo por mim, né? A gente tem 5 filhos, né, Fê? Como é corrido a gente fazer algo a mais. E a gente faz na medida do possível. Mas essa família não se fechava. Como tantas famílias diziam assim, a gente já tem tanta coisa que fazer, a gente tem nossos filhos. Quando eles crescerem, eu vou ajudar lá na igreja. Aí, quando meu filho tiver uns 15 anos, aí tudo bem, aí eu acolho a minha mãe ou a minha sogra. E o que essa família fez? Olha aqui o que ela diz sobre quando o pai dela, o pai de Zélia, já estava ficando idoso, né? Olha o que ela diz. Sugere-lhe, a Zélia Martã, dizendo, né? Que não tome outra criada e que venha viver conosco, pois nem podes imaginar os aborrecimentos que tenho para lhe arranjar pessoas sérias e dedicadas. O meu marido concorda com essa combinação. Num cento não se encontraria um tão bom como ele para o sogro. Bem sabes que nosso pai é excelente, mas já tem umas rabugices de velho. É preciso que seus filhos lhe suportem, e eu estou decidida a isso. Se vivesses aqui, ele ia morar contigo, porque gosta mais de ti do que de mim. Mas para não mudar de terra, terá de ficar em nossa casa até o fim da vida. O pai dela tinha 79 anos. Ela tinha ali todas as crianças dela, todo o trabalho que ela tinha com ponto de alençon, o marido na relojaria, e ela convidou seu pai para morar com eles, que morou até o fim da vida. Até o fim da vida. E olha o que ela dizia aqui. Estou constantemente junto dele, não o deixo. Sou eu que lhe faço curativo 2 vezes por dia. Dou-lhe as melhores coisas que me vêm à ideia. Olha que carinho dela com seu pai. Onde que as suas filhas estavam aprendendo como cuidar dos pais? Em casa. Em casa. E olha a preocupação deles para que ele recebesse os últimos sacramentos. Naquela época era chamado de extrema unção. Hoje a igreja chama de unção dos enfermos, porque não é unção para mandar a pessoa para o caixão. Não é isso. É aquela unção que perdoa os pecados e prepara a pessoa para a vida eterna, se aquele momento for o momento dela. Só que eles não tinham medo. Eles não tinham medo. Olha o que ela diz aqui. Quanto aos últimos sacramentos, falando do pai dela, já os tinha recebido. A senhora Martã, segundo a sua expressão, preocupou-se com eles ainda antes que o médico denunciasse a gravidade do caso. O medo do padre, o receio de afligir o moribundo eram coisas desconhecidas para estes crentes de rija têmpera. O seu único receio era ver a extrema unção adiada demais e os seres amados partindo de surpresa, sem terem recebido o viático. Quantas famílias hoje perderam esse santo costume de quando alguém da sua casa, algum amigo seu, vai fazer uma cirurgia séria, ou você vê que a pessoa não está bem, que ela tem um risco de vida, as pessoas têm medo que aquele moribundo, que aquela pessoa que está ali, fique com medo de morrer. Mas que conceito! Que conceito nós perdemos. Muitas vezes nós perdemos esse sentido da vida eterna. A gente tem que ter medo de ir para o inferno. Não medo de encontrar o sacerdote e receber a unção dos enfermos. Mas isso é próprio do mundo que a gente vive, dos dias que nós vivemos hoje, onde as pessoas fogem da cruz, fogem do Padre, né? E esse é outro ensinamento que eles nos dão, a família Martã. Outro ponto, hoje eu não vou falar de tudo, porque não dá tempo. Se outro dia eu estiver aqui de novo falando sobre eles, tem muita coisa que nós aprendemos com esse casal. Eles batizavam os filhos imediatamente, assim que eles nasciam. Olha que riqueza. E agora que Jesus vem chegando, tudo isso que foi falado aqui, eu peço para você trazer para a sua história, trazer para a sua vida, para o seu cotidiano. Essa família, e o nono fruto dessa família, Santa Teresinha, é conhecida como a santa do cotidiano. Nós pedimos a Jesus hoje
Que nós possamos ser famílias que não têm medo de viver a santidade no cotidiano das suas vidas, nas coisas simples, no trocar as fraldas dos seus filhos, no ensinar os filhos a lição de casa, no ato conjugal, naquele carinho que você tem com seu pai, com a sua mãe. Senhor, traga, Senhor, a essas famílias que estão aqui e aquelas que nos acompanham pela internet também, essa santidade no cotidiano, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.